Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo muito agradável com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. Estamos numa série de gravação com os vereadores da Câmara Municipal de Santarém. Nosso propósito é que você conheça um pouco mais a fundo quem representa a cidade de Santarém. E hoje, no nosso estúdio, a gente recebe a vereadora Elita Beltrão. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Eu considero esse um momento extremamente importante, não só para a vereadora Elita Beltrão, até para a cidadã Elita Beltrão. Muito obrigada. Poxa, para a gente é um prazer lhe receber por aqui. A gente sempre diz assim, eu estou indo pelo início. Para quem Sim. ainda não conhece, quem é a vereadora Elita Beltrão? Eu gosto muito de uma frase, e eu não só gosto dela, mas eu tento, de alguma forma, aplicar sobre mim. E uma frase de Chesterton que diz assim: não há nada mais extraordinário do que uma mulher simples, um homem simples e seus filhos simples, né? Então eu consigo e tento, na verdade, me definir assim como uma pessoa que tem uma família, ou seja, eu sou uma mulher de família, uma dona de casa, uma mãe, né, uma esposa, uma membro de uma comunidade de fé e também vereadora. Então, eu gosto de definir mais com essa minha identidade dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro da minha comunidade de fé. Então, eu sou uma pessoa de fé, né? Eu sou Elita, sou uma pessoa de fé, membro da Assembleia de Deus de Santarém, sou mãe de 3 filhos, né? Esposa do pastor Derbes, sou servidora pública há mais de 20 anos, servidora pública federal, e agora vereadora, ou seja, com esse mesmo intento de trazer exatamente essa questão da organização, da ordem, né? Da ordem familiar, do equilíbrio familiar para a sociedade. Maravilha, maravilha. Você nasceu em Santarém? Na verdade, eu só nasci no estado do Amazonas, ou seja, eu vim lá com poucos dias, né? Mas eu me considero santarena. Então, assim, Santarenzona. e exatamente, desde praticamente do nascimento. Maravilha, maravilha. Vereadora, e você já se imaginava alguma vez assim ser representante da população, ser vereadora? Não, não imaginava. Inclusive, eu demorei um pouco para decidir, né? Ou seja, eu até perdi uns dias, assim, de fazer uma pré-campanha um pouco mais agressiva até, né? Agressiva no sentido de busca mesmo, né? Porque eu demorei a decidir votar. Porque eu considero uma responsabilidade muito grande, né? Considero um peso, uma responsabilidade, você representar uma base, a população. Então, isso me fez tardar um pouco na minha escolha. Mas eu percebi também que há muito tempo eu já vinha até me preparando, meio que digamos, de uma forma involuntária, mas eu vinha me preparando. E quando eu recebi esse start, hoje eu estava me preparando para isso, e aí eu decidi que sim. E como é que é a vida esposa de pastor? A vida de A, esposa. a esposa do pastor é pastora também. Sim, na Sim. nossa igreja, embora a gente não tenha a formalidade de Aham. esposa do pastor, mas a gente tem esse título por respeito, né? Certo. Por respeito. Não faz parte do nosso organograma, né, Uhum. funcional, a esposa do pastor, mas tem por respeito. Então, para mim, é uma honra muito grande, ou seja, porque eu, junto com ele, eu carrego uma responsabilidade espiritual, principalmente. E você sabe que, para nós, os cristãos, existe uma realidade que ninguém está vendo, que é a realidade espiritual, onde agem, né, seres espirituais também. E que também tem uma afetação muito grande na vida de uma pessoa, a qualidade espiritual, o mundo espiritual. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande trazer as virtudes do reino para a terra. E eu a considero a maior de todas as virtudes e a maior de todas as missões. Legal. Porque eu acho assim que pode ser um elo aí, né? A Assim, questão de ser pastora, mas também cuidar das pessoas, né? Já que foi eleita como vereadora. Como é que você faz essa ligação com esses dois mundos, esses dois elos? eu acho até que foi o principal, digamos assim, a principal mola propulsora de tudo isso. Porque veja bem, é, por que eu iria?
né? Por que que eu iria? Eu até uma vez cheguei a falar com a nossa liderança que estava trabalhando isso, eu falei assim, bom, existem muitas outras pessoas que também querem fazer isso, né? E por que que eu vou para lá? Para quê, né? Para que que eu vou para lá? Então, existe uma necessidade de nós, como os cristãos, principalmente, a gente acredita muito que as virtudes cristãs, elas podem, de alguma forma, mudar o mundo. Isso parece meio que utópico para algumas pessoas, você não acha? Algumas pessoas acham assim, né? Isso é bobagem, né? Ninguém muda ninguém, né? Não existe possibilidade, essa sociedade ela está completamente doente. O sistema sufoca, não tem como sair do outro lado. Então, eu acredito realmente que existe tudo isso. Eu não seria utópica suficiente dizer assim, imagina, a gente vai chegar lá e resolver todos os problemas. Mas, como cristã, eu acredito que a gente pode, de alguma forma, trazer algo do mundo cristão, essas virtudes, e tentar mostrar que na política a gente pode fazer a partir dessas virtudes. Eu posso dar um exemplo? Sim, com Vou dar um certeza. exemplo. A forma como as pessoas enxergam a sociedade, por exemplo, né? A forma como as pessoas enxergam o cidadão, a forma como as pessoas enxergam, por exemplo, uma família, um grupo de pessoas. Um político, geralmente, eu não estou aqui julgando nada, geralmente ele enxerga Não, o quê? sim, com Ele certeza. enxerga um voto, né? Uma família, 3 votos, 4 votos, É, 5 votos, né? Isso, assim, essa é a ideia de é mais ou enxergar, menos assim, né? realmente. É. Então, as famílias, a comunidade, ela se resume em quê? Na ética eleitoral, né? No atributo eleitoral que você tem, no peso eleitoral que você tem. Ou seja, se você não tem peso eleitoral nenhum, ou seja, é muito comum que você não tenha a importância que aquela pessoa quer que gostaria ou pretende, né? Sim, sim. Então, essa é uma forma de enxergar a sociedade, né? E quando você enxerga dessa forma, existe um elemento muito importante, é que a alocação da sua atenção e dos recursos para algo. Digamos, eu quero arrumar essa mesa. E aí eu tenho recurso para arrumar essa mesa. Mas essa mesa, ela vai fazer com que essas pessoas, que não são pessoas, mas são votos, né? Vai me dar o retorno disso aí, né? Aí, ou seja, elas enxergam uma alocação de recurso e de atenção a partir disso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o olhar cristão é um olhar diferente. Olha para a alma, né? Exatamente. O olhar cristão, ele olha a necessidade da pessoa, ele olha a forma como você vai intervir nisso e, principalmente, o resultado disso. Então, eu acredito que a gente pode olhar com esse olhar cristão para essas demandas. É mais ou menos assim, se acho que na política, se tiver 100 pessoas e uma tiver ruim, eles vão olhar, vão querer mais as 99. Às 99. Exatamente. A igreja ela vai no 1, né? É buscar aquela O que... mais sofrido porque o ali. próprio Jesus falou que ele disse, eu não vim para os sãos, né? Mas eu vim para os doentes. E a igreja em si, eu vejo que a igreja ela tem um papel muito importante, fundamental na vida do ser humano, né, na sociedade. Quando as pessoas estão nos piores momentos, elas procuram geralmente a igreja. Então a igreja ela precisa estar bem estabelecida, bem estruturada. Exatamente. E a igreja ela não funciona sozinha, ela precisa de pessoas, de servos, de homens, de mulheres para fazer essa condução, né? Exatamente. A estrutura, a igreja de Cristo, ela é vista como uma espécie de hospital, né? Que Exatamente. congrega essas pessoas. Você vê que hoje, não só hoje, né? Mas eu, por exemplo, já tenho 50 anos, então eu saí daquela sociedade que não tinha computador,
não tinha internet. Ou seja, eu acho que até nós somos um pouco privilegiados porque a gente viveu dois momentos, A né? gente consegue viver bem sem e com, né? Exatamente. Internet, celular. Ou seja, quando eu era criança, né, pré-adolescente, não tinha nada disso. Não tinha nada desse questão de tecnologia. Então, os problemas eram outros, né? E à medida que a pós-modernidade, o avanço da tecnologia, né? A ressignificação de muitas coisas, por exemplo, ressignificação de, de distância, de proximidade de distância. Imagine hoje que a relação proximidade e distância, elas estão completamente diferentes do que você tinha uns anos atrás, né? Hoje, você pode estar próximo de alguém a milhares de quilômetros. Então, essa relação proximidade-distância mudou muito, né? As relações da sociedade, né? E, ao mesmo tempo, você pode estar próximo de alguém, mas também estar... muito longe. Quilômetro de distância. Veja só que coisa louca isso, né? Eu vejo que a tecnologia, o McLuhan até falava sobre isso, a comunicação, a tecnologia, ela aproxima e afasta. Porque, antigamente, as pessoas, por exemplo, sei lá, tem a mãe ou o irmão, só visitava mais a casa. E com o celular, hoje em dia a gente fala toda hora, a pessoa um mora em Santarém, outro mora no Rio, mas fala todo dia por telefone, pelo WhatsApp, por vídeo, e tem aquela sensação que, não, eu falei com ela ontem. Sim. Mas aquela sensação de se ver próximo, às vezes já está 10, 11 anos, e as pessoas não percebem, né? Não percebem. Não, e elas começaram a construir relações, processos sociais a partir disso. Né? A partir de hoje você é amigo de alguém no Facebook, no Instagram, ou seja... Já sai namoro, casamento, né? Esse conceito de amizade se diluiu completamente, né? Você é meu amigo no Instagram, você é meu amigo no Facebook, né? Ou seja, vai se diluindo esses conceitos, amizade, proximidade, distância, família, comportamento, tudo vai se diluindo, né? Você tem uma formação cristã, né? A pessoa da igreja. Como é que você está lidando com isso dentro da vida pública? Como é que você trabalha isso dentro da vida pública? Bom, eu tenho aqui o quê? Eu tenho o quê? 5 meses, início, né? Estou bem nos 5 meses ainda. Eu acredito que os maiores desafios ainda não chegaram, né? Então, como eu estou no começo, então é a primeira vez, eu não trago nenhuma mala, não tenho mala nenhuma. Agora que eu estou fazendo a minha mala, né, de experiência. Então, eu acredito que os maiores desafios ainda não chegaram, né? E o meu desafio agora, inicial principalmente, é criar uma identidade na política, né? Para que as pessoas reconheçam e saibam, por exemplo, quem é a Elita Beltrão e o que ela pensa. Você vê que existem muitas pessoas que entram na política e até têm cargos, né, bem, digamos, elevados, tipo federais, senador, e você não sabe exatamente o que ele pensa, né? Fulano, quando chega uma votação, diga assim, eu não sei o que ele vai votar, se ele vai votar a favor, porque eu não consigo enxergar uma identidade nele. Então, a minha preocupação hoje é criar a minha identidade, para que as pessoas consigam falar assim, a Elita, né? Em determinadas proposições, determinados debates, eles consigam até se antecipar e saber como é que eu vou me posicionar. Então, esse é o meu maior desafio agora, porque eu sei que virão outros desafios bem maiores, né? Embates, né? Principalmente quando chegarem os desafios que colocam elementos da tua fé em jogo, né? A gente sabe disso. Os elementos da nossa fé, por exemplo, aquilo que a gente acredita, nossos princípios, nossos valores, né? Então, esses serão, com certeza, os meus maiores embates e os meus maiores desafios, né? Você está preparada para esse momento? Eu estou me preparando, na verdade, né? Porque eu acredito que acho que ninguém está completamente preparado. Cada situação é uma situação. Exatamente. Então, esses 5 meses já deu para perceber que eu preciso me preparar, né? E o bom é que eu não tenho preguiça de estudar, não tenho preguiça de me preparar. Maravilha. Digamos, eu sou esforçada para fazer isso. E já estou vendo que vai chegar, né? E estou tentando me preparar para isso.
Pela primeira vez, assim, em muitos anos, tem 4 mulheres na Câmara. Geralmente Sim. tinha uma ou duas. Como é que está sendo esse aumento ali expressivo? Eu queria que fosse mais, o certo seria mais. Todos nós Mas pelo queríamos, menos já né? tem 4 agora, É, né? exatamente. Ó, a gente conseguiu, por exemplo, nesses 5 meses, se alinhar bastante lá, as 4 mulheres, né? São pessoas, as outras três, que é a Bárbara Matos, a Alba Leal e a Ivanira Figueira. Eu achei extremamente positivo, né, do ponto de vista, de todo ponto de vista político, social, porque cada uma atua em uma frente. Então, a gente está Legal. conseguindo cobrir algumas demandas, seja, a Alba Leal, ela tem uma experiência muito grande com a saúde, né? Com a saúde, ela atua muito isso e a atuação dela é muito nas regiões do interior do município, né? Lago Grande. A Ivanira atua muito, né? Muito mesmo na região do Arapiuns. Então, é uma voz do Arapiuns lá dentro da Câmara, né? A Bárbara, ela atua muito na questão da saúde dentro da cidade, ou seja, ela está entrando e saindo dos hospitais, das unidades básicas de saúde, ela sabe o que está faltando aqui, então é uma voz muito importante para nós na Câmara a respeito da saúde, né? E eu trabalho dentro da minha comunidade de fé, que é a Assembleia de Deus, trabalho com os meus valores, meus princípios, trabalho dentro muito da regularização fundiária urbana e rural, dentro da questão do saneamento básico, há uma atenção muito forte para a questão do saneamento, da regularização urbana. Trabalho também, tento trabalhar muito próximo também com a questão da educação, dos neurodivergentes. Então, para mim, isso é muito positivo, porque nós estamos pulverizadas na cidade e já conseguimos atuar em diversos segmentos. Para mim, isso é muito importante. Vereadora, você está no início do mandato, mas já dá para perceber como é que você vê a situação de Santarém hoje, o cenário de Santarém, como é que você tem percebido até agora? A situação real de Santarém. Olha, nos últimos anos, né, desde 2017, a gente avançou muito em infraestrutura, isso é inegável. Tivemos mais de 200 Sim, quilômetros de melhorou asfalto, muito né? a cidade, né? Eu acredito No nisso. geral, Não sim. seria, a gente não seria, por exemplo, não estaria sendo sincero se a gente não visse essa mudança, né, pública, notória e patente, principalmente na infraestrutura. E outra coisa que a gente avançou muito foi na questão do ensino em Santarém. Só você vê, por exemplo, pelos prêmios que a educação, principalmente infantil, já ganhou a nível nacional, a nível de estado. Isso mostra, por exemplo, uma melhoria na qualidade do nosso ensino. E não só na qualidade do ensino, mas também na estrutura, nas escolas. Você vê que as escolas melhoraram muito, né, em termos de Sim. estrutura, de conforto. A gente tem que levar isso em consideração. Eu acho que o grande gargalo hoje da Santarém é a saúde. A gente tem uma demanda crescente, porque além da demanda interna que nós temos, que a cidade cresceu muito, né? Muito mesmo, tem a demanda do entorno, né? Da região. E os recursos, a alocação dos recursos, a estrutura da saúde, ela não está acompanhando esse Você acha que crescimento. o recurso que hoje é insuficiente? Extremamente. Eu acredito que toda a população acredita nisso, sabe? Que isso é insuficiente. Nós precisamos de um hospital municipal maior para o socorro. Precisamos concluir aquele hospital materno-infantil, gente. Está virando uma novela, O né? que está sendo feito em relação hoje na Câmara a respeito do Hospital Materno Infantil? Então, vários vereadores, principalmente os vereadores que atuam na saúde, já houve pedido de informação, de indicação, de requerimento. Ou seja, a Câmara toda está mobilizada para isso. A gente tem feito, primeiro, o nosso trabalho que precisa ser feito, que é formalizar essa insatisfação, né? E, e um segundo passo seria uma pressão mais política mesmo sobre isso. Mas toda a Câmara tá mobilizada a respeito do Hospital Materno-Infantil. Então, a gente vê que esse é o grande gargalo. Até porque não é o município
ele atua, né? E também tem o Estado, por exemplo, o hospital regional, né? O hospital regional, ele precisa ampliar, ampliar o quadro, precisa ampliar a sua estrutura. Porque tem pessoas no hospital municipal, por exemplo, que ficam esperando um leito aqui e não consegue. Chegam ao óbito e não conseguem a vaga aqui, né? Então, isso é patente, né? Acho que para toda a sociedade, né? E a Câmara Municipal, ela já tem trabalhado praticamente toda a sessão. A gente tem providências a respeito disso e nós estamos atentos a isso, e acho que dizer que está atento não é o suficiente, né? Mas só o fato da Câmara hoje entender isso, entender essa necessidade, isso já com certeza vai gerar algum resultado para a população. Você tem alguma previsão assim de quando deve estar funcionando e quando deve ser inaugurado? Nós ainda não temos. Inclusive, a gente fez um pedido de informação, os vereadores fizeram um pedido de informação. Eu acredito assim que o governo do Estado... Esse pedido, ele é indivíduo coletivo? Não, é um vereador e a gente às vezes se subscreve, né? Sim. Ou seja, como o vereador já pediu, a gente não sobrepõe em pauta, né? Então, assim que o vereador receber do Estado, ele compartilha a informação para que a gente tome algum tipo de providência, né, com relação à resposta do governo do Estado, né? A mesma coisa com o saneamento, né? Você sabe que recentemente o Estado do Pará fez leilão, né, do saneamento no Estado. Ele dividiu o Estado em 4 blocos: bloco A, bloco B, bloco C e D. Então, 3 blocos tiveram ofertas no pregão. O bloco daqui é que não teve, O né? bloco C, que era o nosso, não teve. Então, a gente está num limbo aqui. O que vai fazer? Eu mesmo já pedi, eu fiz um pedido de informação para o governo do Estado, né? Principalmente para saber como é que ele vai redesenhar esse leilão. Porque, imagine, se ele não teve nenhuma oferta, no leilão, é evidente que fica claro, ou pelo menos é o que parece, é que o governo vai trabalhar em critérios, né, mais a menos, para que o nosso bloco seja um pouco mais atrativo aos investidores, né? E o que seria, né, ser mais atrativo? Isso é algo que a Câmara ela tem que ficar atenta, porque nós estamos trabalhando com recursos hídricos, né? Vereadora, parece ser meio incoerente. A gente mora no meio da Amazônia, cercado por rios. A gente sabe que a água do rio não é apropriada para o consumo humano, mas a gente não tem água. Um problema sério de água potável. Exatamente. Eu vejo essa sua análise extremamente coerente, porque um dos motivos, né, que foi divulgado para que o Bloco C não tivesse nenhuma oferta foi exatamente a densidade demográfica. Aqui se calculou a região, né, do oeste do Pará com uma densidade de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Então, ou seja, a empresa iria fazer uma infraestrutura, né, que ela faria para 40 habitantes, por exemplo, ou mais, lá no bloco A ou no bloco B, e aqui faria para 2 habitantes. Então, ou seja, ela fazendo a conta, né? A conta, ou seja, ela concluiu que teria prejuízos. Financeiramente, né? Seria inviável para ela. Exatamente, né? Esse foi um dos motivos pela não oferta. E não pode ser municipalizada? Pois é, uma alternativa seria essa, né? Ou seja, o governo criou essa alternativa. E uma das críticas que o governo estadual recebeu dessa concessão foi exatamente a pouca interação, né, com os municípios, com a população. Ou seja, decidiu fazer o leilão e pronto. Porque tem também o aquífero de Alter do Chão, né? Exatamente. A perfuração de poços, porque lá no deserto eles fazem lá poços profundos, extremamente profundos, e tem água em vários lugares. Aqui tem água no rio que pode ser tratada e tem um aquífero de Alter do Chão e a população tem um problema aqui histórico. É um problema sério. É um problema no abastecimento, é um problema na estrutura, ou seja, em todas as etapas. Temos problema em todas as etapas. Então, eu acredito que nós precisamos, a Câmara precisa se atentar para isso e acompanhar
qual é a posição do governo com relação ao bloco C. A gente não pode ficar com essa indefinição. Sim, é. Essa indefinição para nós é um problema sério, porque ela não tem só impacto na questão do saneamento em si, que é o principal, mas tem impacto no investimento. Imagine uma empresa, por exemplo, procurando uma cidade para investir e a cidade, a região, não tem uma cobertura de saneamento básico. É. Mas espero que logo... Você vê que saiu recentemente uma nova pesquisa e Santarém, de novo, ficou entre as 3 piores cidades de saneamento do país. Eu acho que Santarém, porque assim, a cidade está desenvolvendo muito rapidamente, e se não for feito um planejamento de longo prazo, né, mais daqui a 5, 10 anos, pode ter um problema muito sério, né? Porque você não pode estabelecer políticas estanques, né? Por exemplo, eu já defendi isso na Câmara e tenho defendido, inclusive, que as secretarias elas precisam mostrar um plano de modernização da infraestrutura, mas um plano maior. Por quê? Para que a alocação de recursos ela seja uma alocação planejada. Você imagina, se você fala assim, eu vou asfaltar toda a extensão dessa rua. Se ela for só uma decisão, né, sem um planejamento, se ela está dentro de um plano de modernização, daqui a poucos dias, as chuvas, né, as enxurradas, né, a lixiviação, as inundações, elas vão acabar com aquele asfalto. Por quê? Porque as paralelas não vão estar asfaltadas, então você vai alocar... Isso acontece, né? Acontece muito. Por quê? Porque não tem um plano. Se você tivesse um plano, você iria ver, eu vou asfaltar essa? Não, vou primeiro asfaltar essa. Essa aqui é importante? É extremamente importante, mas para garantir que essa aqui é a mais importante, né? Ela consiga dar a vazão que é necessária, eu tenho que asfaltar essa e essa. E não tem aquilo também, às vezes, um planejamento muito longo do prefeito, não, esse aqui é o plano dele, eu não vou mexer. Trocou o prefeito, que a orla ela levou um tempo para ser feita, mas ela foi concluída, né? Um prefeito fez uma parte, depois veio o outro, fez um pouco, depois o outro veio e fez um pouco, depois ela foi concluída. Então, pelo menos ela chegou ao final ali. Não sei se um planejamento de longo prazo, para ele ser seguido, né? Por quem estivesse aí, né? Esse planejamento é muito importante para o município, até porque você como cidadão, eu como cidadã, eu possa enxergar, por exemplo, o que vai acontecer com a minha cidade daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Eu sei que hoje, por exemplo, essa área aqui ela não está organizada, mas eu sei que ela faz parte de um plano de modernização de infraestrutura que daqui a um tempo vai chegar lá. Então, eu tenho que enxergar isso. E os investidores, eles enxergam isso. O investidor, quando ele enxerga um plano de modernização de infraestrutura, ele começa a investir antes mesmo da infraestrutura chegar, porque ele sabe que existe um plano macro a ser atendido, independente de governos, né? Independente de governo, e isso acelera muito e chama muito a atenção de investidores. Porque, às vezes, o planejamento completo, porque para moradia, para rua, área comercial, né, área empresarial. Então, tudo isso o município precisa. Né? Exatamente. Espero que a gente avance nessa área aí também. Qual é a sua área de formação, de atuação, antes de você entrar na política? Eu sou servidora pública, né, do INCRA, né, praticamente 20 anos. Mas a minha formação é professora, sou pedagoga e formada também em geografia. E eu sou teóloga também, né? E também filosofia. E como é que foi? Você só não nasceu em Santarém. Como é que foi crescer por aqui? Eu sou do bairro da Prainha, né? Eu praticamente cresci no bairro da Prainha, né? Cresci, fui aluna do Frei Ambrósio, do Álvaro Adolfo da Silveira, no meu ensino médio. Então, eu fui aluna da Universidade Federal do Pará, né? Aqui, quando era a Universidade Federal do Pará. Então, eu cresci aqui em Santarém. E eu posso dizer, por exemplo, que
o fato da gente crescer, eu acho que isso acontece contigo também, a gente crescer e dar uma certa experiência para a gente entender exatamente o que é preciso ser feito, né, para a cidade. Ou seja, eu cresci aqui, né, eu posso dizer, por exemplo, eu fui frequentadora da beira do rio lá, né? Fui várias vezes, eu morava lá perto daquele fábrica de cimento, que agora é Bertolini, eu esqueci o nome, Nassau. Nassau, tinha uma fábrica ali. É, exatamente, na Nassau. Então, a gente descia lá com o Coelho Neto, lá para o rio, né? Descia para o rio, era muito comum a gente sair com um monte de peixe lá, porque tinha muito peixe. Ou seja, eu cresci numa Santarém que dava muito para os seus habitantes, né? Uma Santarém que ela não tinha tanta estrutura, mas ela dava muita diversão para os seus habitantes, ela dava comida para os seus habitantes, né? Ou seja, ela oferecia muita coisa para os seus habitantes. Ou seja, essa é a ideia que eu tenho de Santarém. Aquela cidade que realmente sustentava os seus habitantes. Legal, maravilha. Foi uma infância boa, né? Feliz, né? Muito, muito, muito mesmo. Bacana, maravilha. Vereadora, quais são as suas principais bandeiras hoje, suas principais ações? Está no início do mandato, mas o que você falou ainda há pouco, que quer construir uma identidade, né? Sim. Quais são as suas principais bandeiras, suas ações e como é que você quer ser lembrada na política? A primeira coisa que eu quero ser lembrada, a primeira que é o meu esforço principal, é que se pode fazer política com integridade. Se pode fazer política com honestidade, se pode fazer política com valores. Esse é o meu principal foco. Né? Sei que está muito cedo para você falar, está muito cedo para você falar, mas esse é o meu foco. Sim. Né? Esse é o meu foco. Fazer a política dentro desse marco de valores, né? Marco de valores cristãos. As suas bandeiras, as suas ações que você já defende e pretende defender durante o seu mandato. Você é muito ligado, você veio do INCRA, né? Está ligado à questão fundiária, né? Exatamente. Eu estou tentando levantar um debate, já levantei isso dentro da Câmara e estou fazendo isso, levantando um debate sobre a regularização urbana. Você sabe que 20% dos imóveis em Santarém, só 20% são regularizados. 80% não tem regularização? Agora, se você chama isso para a questão rural, aumenta consideravelmente. A maioria, grande maioria, ou seja, não são regularizados. Isso tem um impacto profundo muito grande, tanto na arrecadação, por exemplo. Se você fizer uma conta simples, que dá para fazer assim só de cabeça, né? Contando, por exemplo, os tributos, o processo de alienação e tudo mais, o governo deve estar perdendo aqui uns 500 milhões ou mais, né? Por ano? Ou no total. No total. No total, né? Imagine, né? Perdendo esse recurso, a gente poderia estar fazendo um monte de coisas com esse recurso. A minha cabeça né? ainda está assim, processando. A cada 100 imóveis em Santarém, 80 estão irregulares. Exatamente, irregulares. Então, isso é um gargalo muito grande. Aí, um gargalo muito grande. Porque a dominialidade, ela é um investimento, você sabe, né? Uhum. É um investimento. Quando você não enxerga só o seu domínio, a sua casa como um patrimônio. Você enxerga como investimento. E essa é uma visão que o mundo todo tem. O mundo todo tem que casa é um investimento. A maioria das casas nos Estados Unidos e na Europa são hipotecadas, porque a pessoa recebe um dinheiro e tudo mais, coloca paga ela a hipoteca, faz de novo. Coloca a empresa com uma calção de investimentos, alguma coisa assim. É um investimento. Se você quer abrir um negócio, tem sua casa. Esses imóveis estão irregulares, 80%, isso não pode acontecer, então. Não tem como o cara fazer isso, hipotecar, fazer isso. Não tem. Ele vai querer vender, por exemplo. Por que, vendedora, que tanto imóvel... eu fiquei assim, surpreso com essa informação. Eu não sabia. Por que tantos imóveis continuam irregulares? Existem diversos motivos, né? Não significa dizer que a prefeitura não está fazendo. Inclusive, nesse governo agora, desde o início, a gente está batendo nessa tecla,
E o prefeito já se manifestou, inclusive, né? O prefeito já fizemos reunião com o prefeito, mais de uma reunião, inclusive. Já se manifestou que tem muito interesse. Inclusive a SEAB também, nós fizemos reuniões com a SEAB e o secretário já se manifestou que tem muito interesse que isso venha a ser resolvido. Mas um dos motivos que acontece é o seguinte: as áreas em Santarém, diversos blocos, né, de áreas da cidade, eles possuem uma matrícula. Ou seja, quando você compra um imóvel e você compra esse imóvel, você tem um título, você tem uma dominialidade desse imóvel, você vai lá e registra no cartório. Né? Diz, ó, isso aqui é meu. Né? Isso aqui é seu. Então, aí você cumpre as condições resolutivas, isso aqui é uma propriedade privada, isso é uma propriedade privada. Então, lá, muitos anos atrás, a cidade era de algumas famílias. Áreas muito grandes. Exatamente. Por exemplo, o bairro Diamantino. Por exemplo, assim, a minha mãe tinha uma área no bairro Diamantino, um terreno. Aí, para regularizar, teve que acionar a família, uma família da cidade. Uma família que tinha o domínio daquela área. Né? Então, existem muitas matrículas. Aí, quando você for lá na prefeitura, diz, eu quero regularizar a minha área. E aí, já está matriculada aquela área para alguém. Que, às vezes, a pessoa nem... a família, ou seja, há muitos anos... Todos os bairros têm uma matrícula. E aí, não dá para regularizar porque já está regularizado o nome de alguém. Então, é necessário ser feito. Existem duas soluções para isso. Ou você desapropria, faz uma desapropriação, decreto de desapropriação. A prefeitura. Só que a desapropriação é onerosa, né? Ou seja, o governo ele tem que indenizar aquele que for desapropriado, né? No caso, seriam os herdeiros, né, daquela propriedade. Ou fazer o que algumas outras cidades estão fazendo, que é o uso capião coletivo, né? O certo é que nós temos que fazer. Ou pode vir uma outra solução que a gente não está enxergando agora. O importante é avançar nessa O solução. importante é avançar. Então, o governo ele já está sabendo disso, a gente já apresentou para ele algumas soluções para isso, e eu creio que vai avançar. Muito bom, muito bom. Ainda surpreso com a notícia. Vereadora, estou fazendo um bate-bola aqui. Eu vou lhe fazer umas perguntas e você responde rápido, meio que sem pensar. Tá bem, isso é que eu consigo. Um lugar em Santarém que você ama muito. Ai, meu Deus. Que você gosta muito. Lugar que eu gosto muito. Nossa, mãe. A minha casa. Sua casa. Uma comida, um prato que não pode faltar. Peixe assado. Não quer dizer, estou fazendo essa pergunta aqui, não quer dizer que os outros vereadores, as outras vereadoras ou vereadores não sejam seu parceiro, mas Sim. Um vereador ou uma vereadora parceira na Câmara. Urias Pingarilho. Urias. Um político que lhe inspira. Tarcísio de Freitas. Você, se não tivesse como político, o que seria? Eu acho que eu seria cuidadora de criança ou de idosos. Um medo. Um medo com relação aos meus filhos, assim, o futuro deles, assim. Eu tenho não é um medo, é um temor com relação a isso. Um sonho que ainda não realizou. Andar de balão na Capadócia. Pronto. É o maior sonho. Logo, logo chega. No dia 22 de junho, o Santarém vai fazer 364 anos. Como é que você vê essa data de aniversário de Santarém? Eu acho que é um marco de desafio. Está na hora da cidade dar uma guinada. Não é você... Eu acho que Santarém não pode mais ir levando lentamente seu desenvolvimento. Acho que é agora. Tem que virar isso aí. Para mim tem que ser algo de tipo 360 graus mesmo. Entendi. Se você fosse prefeita por um dia, o que você faria? Regularizava. Tentava regularizar os imóveis. Santarém. Ia ser difícil, né? Em um dia, não. A gente quer que você deixe uma mensagem para o aniversário de Santarém, para essa câmera aqui, ó. Ah, tá bom. 364 anos, dia 22 de junho. Certo. Aniversário da cidade.
Eu queria deixar uma mensagem a todos os santarenos que, assim como eu, desejam ver a sua cidade, buscam, né, e se empenham para que a cidade esteja na condição que você sempre sonha. Eu sei que a gente está crescendo bastante e eu reconheço tudo isso, mas eu gostaria muito, muito, muito mesmo fazer um apelo aqui, aproveitar esse momento para fazer um apelo para a população, para o poder público, né? Para todos os envolvidos com o processo de execução, desenvolvimento e modernização da cidade. Que nós possamos realmente olhar para a cidade e ver o que ela necessita e trabalhar nas suas necessidades e urgentemente, de uma forma real, verdadeira, genuína, para que a cidade ela possa sair desse marasmo, ou seja, dessa condição de cidade média, mas com infraestrutura, com saúde, com educação de cidade muito pequena. Então, a gente não precisa só de infraestrutura, a gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa de saneamento, a gente precisa de educação, precisa de hospitais. E isso é extremamente importante, acho que é o valor, a identidade, é a integridade do povo santareno que está em jogo, quando ele não recebe isso. Então, ao mesmo tempo que eu queria deixar parabéns para todos nós, santarenos, para que a gente possa amar ainda mais nossa cidade, cuidar, cada um naquilo que pode, mas também deixar um apelo para todos nós. Vamos, por favor, né? Por favor, lutar pelo crescimento da nossa cidade. Muito bom, muito bom. Vereadora, o deputado federal e o deputado estadual, eles têm uma emenda impositiva, que eles Sim. podem destinar recursos. E algumas câmaras municipais também têm no Brasil. Parece Sim. que tem um processo, parece que tem um projeto de lei na Câmara de Santarém sobre isso. Sim. Você acha que isso é importante? Ora, extremamente, eu concordo com isso, né? Eu acho que várias cidades, aqui no estado, por exemplo, Paraopebas tem, se não me engano, Paragominas também. Eu não lembro exatamente, eu sei que Paraopebas tem, né? Essas emendas destinadas aos vereadores. Eu acho que nos daria autonomia, e a gente conseguiria, por exemplo, atuar de uma forma muito mais segura, né? Ou seja, a gente sairia daquele limbo das alocações somente políticas, né, partidárias, e a gente iria sempre daria uma questão mais de justiça para a distribuição de recursos. Entendi. A gente também tem uma pergunta que eu faço para todos os vereadores que estão vindo aqui. Tem muita gente que não sabe qual é o real papel de um vereador. Como é que a gente poderia explicar para quem ainda não tem essa noção, assim, o que é realmente que faz um vereador? Pois é, acho que tem gente que confunde mesmo, né? Principalmente que a pessoa vai buscar para a gente fazer, para a gente asfaltar a rua. A gente não é o executivo, isso é importante saber. O que nós somos, é importante saber quem não somos, né? Nós não somos o executivo. Então, o papel do vereador é aquele que todo mundo fala, ele fiscaliza as ações do executivo. O executivo vai fazer uma obra, o executivo tem um projeto de lei, o executivo está atuando de alguma forma, saúde, educação. O vereador ele precisa estar lá muito próximo, fiscalizando, para saber se essa alocação de recursos, se essa política pública está sendo executada conforme os preceitos legais. Ou seja, é uma atuação fiscalizatória, principalmente. Além de que o vereador ele é o propositivo. Ele tem que propor ao executivo, através de projeto de leis, indicações e requerimentos, ações que vão melhorar as atividades do executivo. Então, assim, em suma é isso. Você tem que estar muito próximo da ação do executivo e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa propositiva. Olhar e ver, não, eu posso apresentar um projeto de lei para melhorar isso. Eu posso apresentar uma indicação, um requerimento para melhorar isso. Então, em suma, é exatamente isso. E a participação, o vereador, ele faz as leis, ele fiscaliza o poder, principalmente o prefeito, né, as ações, mas a população também contribuir
é importante, né? Ter essa cobrança, fiscalizar também, cobrar. Muito. Ó, aqui em Santarém, a gente sofre do mesmo mal do Brasil todo, né? Então, As pessoas dizem logo, eu não me meto em política. Mas É, política está no dia a dia, né? você Toda vai hora. ser penalizado por isso. Se você não quiser se meter, você vai sofrer o ônus disso. Primeiro porque vai colocar a pessoa que você nem gosta lá, né? A outra pessoa que vai decidir por você vai colocar a pessoa que você não gosta, que você não concorde. Então, quem não gosta vai ser penalizado. E uma coisa muito certa é que as pessoas elas cobram muito e esquecem também de executar a sua, digamos, a sua parte. A água servida. Santarém tem um problema sério de água servida, gente. Sério. Todo mundo joga água para a rua. Todo mundo. Ainda já não temos aquela infraestrutura, né, que dá conta de tudo isso. Imagine, se alguém pudesse fazer a sua parte, né, nós não teríamos tantos problemas como temos agora. E já tem lei que proíbe, né, esse descarte de água servida para a rua, né? Mesmo assim, ninguém quase cumpre, né? Talvez o serviço de conscientização também seja muito pouco por parte do poder público. Também né? mínimo, né? Começar a aplicar umas multas aí, quem sabe não dá certo. Vereadora, o orçamento do município hoje, acho que é em torno de pelo menos que foi aprovado, acho que é 1 bilhão e 800, né? Esse valor ele é suficiente ou é insuficiente para manter o município? Eu acredito que é insuficiente, né? Porque a gente ainda tem muitos problemas infraestruturais, muitos problemas de saúde, na estrutura da saúde, por exemplo. Nós precisamos montar, estruturar as unidades básicas de saúde. Eu andei pesquisando e algumas unidades básicas de saúde, cidades bem pequenas, no interior da Bahia, por exemplo, elas possuem até mamógrafos, tem tomógrafos, exames laboratoriais, possui também aparelho de ultrassom, de raio-x. Então, aquela demanda muito grande que cai lá no hospital municipal, né, e outra estrutura de saúde, ela poderia ser resolvida aqui na unidade básica, se a gente tivesse um mínimo de estruturação das unidades básicas de saúde. Então, é uma pauta que eu estou correndo atrás, inclusive, né? O mamógrafo é muito caro? Ó, Você tem uma noção de preço? Não. não tenho noção, porque ele é feito através de um processo licitatório e tudo mais, né? Então, isso varia bastante, né? E até também de marca, de potência. Existe uma série de especificações técnicas que... Acho que com 300 mil compra um mamógrafo, 500 mil, Eu não sei. acredito que não. Não, né? Eu É acredito caro, que né? não. Mas é isso. Mas é aquela questão do plano. Imagine que se eu tenho um plano de estruturação de UBS, que vai, digamos, usando um termo bem assim, varar todos os governos. Eu vou saber que nesse ano que vem a unidade básica do Santarezinho vai receber uma ultrassom. Tem no planejamento um Exatamente. Lá, né? Imagine se você tem um plano, né, de estruturação das OBS e ela pode... Quantos anos? Não sei, mas pelo menos a sociedade sabe que existe um planejamento para isso. A gente não pode contar com o acaso, né? Acho que na vida pública, na vida privada, isso acontece bastante. Quem é empresário, faz isso, não trabalha sem planejamento. Já na vida pública, isso pouco acontece, né? Um orçamento de uma casa é assim, né? Você quer comprar um produto novo para sua casa, por exemplo, fazer uma reforma. Você não amanhece o dia e diga assim, hoje vou começar uma reforma na sua casa. Pelo menos assim, né? A maioria da população desse jeito, né? Tem que fazer um planejamento para isso. O vereador veio aqui e me falou que o prédio do PSM tem mais de 100 anos. Que precisa de um novo PSM. Como é que você vê essa questão do hospital municipal? Cai novamente nessa questão do planejamento. Nós sabemos que a saúde ela tem esses dois viés, a estrutura dos insumos e humana, que também é precária, ou seja, você não tem médico suficiente, não tem insumo suficiente, às vezes falta coisas básicas, né? Coisas básicas. E tem a estrutura. Os dois precisam de investimentos. Os dois precisam de investimento. Então, o que o governo tem que fazer o que ele pode melhorar aqui, né?
melhorar nessa estrutura, eu acredito sempre dando prioridade para esse aqui, para os insumos e para o médico, mas não perdendo de vista essa estrutura aqui também. Então, o planejamento, a política, é exatamente isso. É a habilidade que você tem de executar uma política pública ou uma ação, levando em consideração a melhoria, né, a melhoria do atendimento da população, mas sempre tendo foco, por exemplo, a prioridade e aquilo que ele pode fazer a médio e a longo prazo. Porque, por exemplo, eu digo assim, eu tenho não sei quantos milhões para fazer um novo prédio. Beleza, né? Faça um novo prédio. Mas esse novo prédio vai ter médicos, né? Vai ter... Senão é só um prédio. Vai ter UTI, né? Vai ter mais salas de UTI, né? Vai ter mais equipamentos, vai ter mais insumos, né? Então, a política é exatamente isso, você fazer esse manejo das coisas de forma a não, digamos assim, eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor. Não é. Porque um prédio é mais visto. Não, você tem que fazer aquilo que é necessário. Para que você consiga implantar essa sua ideia do planejamento dentro do Eu sempre já falei isso até com os secretários e me coloco à disposição para fazer esse planejamento. É muito importante. Com certeza, com certeza. Vereadora, queria agradecer a sua presença aqui. A gente fica muito feliz de lhe receber aqui na Vox. Tá? Obrigadão. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo a todos os seus seguidores, seus ouvintes, seus telespectadores. Eu queria agradecer realmente porque é um espaço muito importante para a gente mostrar aquela construção de identidade que eu falei para você no começo, já mostrar para que veio, né? Para o que quer fazer, qual o seu posicionamento a respeito de muitas coisas. Então, eu sou sempre aberto a esses debates. Muito obrigada, Deus abençoe, que você realmente, que seus planos, seus projetos, né, a sua empresa sejam abençoadas, cresçam, tenha êxito, sucesso, e você alcance aquilo que você desenhou para esse ano. Maravilha, maravilha. Para você que ficou até agora, aí deixa teu like, compartilha essa informação aí com o máximo possível de pessoas, tá? Curte. Um forte abraço, até a próxima.